Olá! Fintech, no dicionário, uma abreviação para tecnologia financeira, mas na prática, a arte de utilizar a inovação nas finanças para moldar um mundo onde bancos digitais, empréstimos instantâneos e criptomoedas dançam em harmonia nos palcos virtuais. Mas não se engane, por trás desse termo curto e moderno, que fez o toque de celular substituir a espera na fila do banco, esconde-se uma revolução silenciosa, uma transformação nos bastidores do universo financeiro que está redefinindo a maneira como guardamos, investimos e utilizamos nosso dinheiro. O nosso entrevistado é considerado um dos 10 principais nomes da América Latina em fintechs e um dos top 50 no mercado de criptomoedas. Aliás, ele foi um dos primeiros a detectar que o Brasil poderia tornar-se um grande player nesse segmento, o primeiro a realizar um evento sobre o assunto no país e também o primeiro a escrever um livro sobre tecnologia financeira. Atualmente se dedica a projetos de consultoria voltados à inovação para grandes instituições financeiras sediadas aqui no Brasil e órgãos internacionais estrangeiros, auxiliando essas organizações frente aos desafios e oportunidades no mercado em constante transformação. É com muito prazer que eu recebo Bruno Diniz. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo. É um prazer poder conversar com uma pessoa tão jovem e tão à frente do seu tempo, né? Uma referência, um assunto tão incomum para a maioria dos brasileiros, inclusive eu. Maravilha, um prazer estar aqui também, Laura, poder falar e discutir um pouco de inovação financeira, que é um tema que eu sou apaixonado e também que eu tive muita oportunidade de desenvolver coisas nesse sentido. Bruno, no frenesi dos tempos modernos, onde o clique na palma da mão substituiu a fila no banco e o toque na tela fez sumir a caneta no cheque, surgiu uma sigla que simboliza bem o futuro do dinheiro, a Fintech, uma abreviação para tecnologia financeira, mas que no fundo é uma revolução silenciosa na maneira como a gente usa o dinheiro. Então, para a gente começar, o que é essa tal de Fintech e o que significa para nós nos dias de hoje? Maravilha, Laura. A gente está falando de inovações financeiras, né? De várias empresas que entraram para poder trazer novos produtos e serviços para facilitar a vida das pessoas, né? A gente costuma dizer que uma das primeiras fintechs que o mundo viu foi o PayPal. E o PayPal foi fundado lá na década de 90, no finalzinho da década de 90, em 99, mais ou menos. E ela foi responsável por entender que existia aquela coisa nova chamada internet, como é que a gente pode movimentar dinheiro em cima disso, né? E aí, a partir disso, a gente viu várias outras empresas surgindo dentro desse segmento. Uma delas também que é bastante relevante é o Nubank, né, que acredito que faz parte da vida de muitos brasileiros que conhecem já a solução. Então, a gente teve, sim, um avanço de formas alternativas da gente poder tocar a nossa vida financeira, que não dependa apenas das soluções que os bancos provêm, né? Quando o assunto é inovação financeira, o nome Bruno Diniz é referência no setor e um dos principais nomes globais do segmento. De acordo com a consultoria europeia Finovation, você é um dos 10 principais influenciadores da América Latina e o primeiro aqui no Brasil, além de ser um dos top 50 no mercado de cripto. Ô Bruno, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Maravilha, Laura. Mas a verdade, assim, o que eu entendo, né, que eu vim do mercado financeiro tradicional, tá? Eu trabalhei em bancos, instituições financeiras, e eu tive a chance, né, de lá atrás, ter a oportunidade de me envolver com o ambiente de inovação, com o ambiente de startups e com, obviamente, essas fintechs quando elas estavam nascendo aqui no Brasil, né? Então, as primeiras discussões que a gente teve aqui no Brasil sobre fintech, eu tive a oportunidade de me envolver, quando o assunto era pouco falado, comentado, e aí a coisa tomou uma proporção maior. A partir desse momento maior, a gente viu, eu me beneficiei, de certa forma, do crescimento ao longo dos anos, desde por volta de 2014, mais ou menos, quando eu tive mais ativo dentro desse segmento, até os dias de hoje, né? E também, obviamente, ter a oportunidade de lançar os livros meus dentro do assunto, também ter a oportunidade de lançar eventos dentro desse segmento e também de dar aulas sobre inovação financeira, coisa que eu faço até hoje, né? Bruno, para muita gente o mundo da tecnologia financeira assusta,
mas você observou esse crescimento, né, desse movimento fintech lá atrás, inclusive concluiu que o Brasil poderia tornar-se um importante player nesse segmento. E aí, pensando em formas de fomentar discussões sobre o tema, você juntou-se à Next Money, que é uma organização de Singapura que já tinha presença nas principais cidades do mundo e aí mobilizou, né, nascente cena da fintech local e realizou o primeiro evento sobre o assunto no país em 2015, batizado de Fintech Talks, e também no mesmo ano São Paulo Fintech Summit. Você já era do mercado financeiro, como você mesmo disse, mas o que te fez detectar essa possibilidade? Teve alguma situação específica? Olha, eu tive a chance de poder viajar, né? Então eu vi outros contatos, tive contato com outros países onde essa temática ela estava se avançando, principalmente quando a gente olhava para os Estados Unidos, a gente olhava para a Europa, também para a Ásia. Haviam discussões sobre startups, sobre empresas de inovação, mas começou a acontecer uma discussão a respeito de quem são as empresas que fazem a inovação no segmento financeiro. Então, eu era do mercado financeiro trabalhando em bancos, né, e entendi que ali aliava meu interesse por inovação e também minha expertise dentro do mercado financeiro, entendi que era um casamento. E como essa discussão ainda não estava acontecendo aqui no Brasil, e eu já era conectado com as primeiras empresas que estavam desenvolvendo soluções inovadoras para o mercado financeiro, eu entendi que faltava, de fato, trazer isso para as pessoas, né, em termos de eventos, né, realizar espaços de discussões, e foi isso que eu fiz, né? Então, detectando isso no começo, desenvolvendo as atividades da minha consultoria também, e aí o mercado, eu, de fato, uma onda de mercado a partir dessa possibilidade que a gente teve surgindo por ali. Pegando o gancho nessa pergunta, quais foram os principais desafios que você enfrentou, né, ao iniciar essas discussões sobre fintechs no Brasil através desses eventos? Olha, no começo o conhecimento era baixo em relação a isso, né? A gente não tinha tantas empresas que estavam cientes desse movimento, né? Muitas instituições financeiras tradicionais também não davam a devida atenção a esses potenciais competidores que estavam vindo para a cena aqui no mercado. Então, acho que a maior dificuldade talvez tenha sido essa. Como é uma cena muito nascente, poucos interessados naquele momento e um esforço de fazer ação para materializar, né, uma comunidade que trate esses assuntos, né? Mas eu vejo que com o tempo, rapidamente isso se ajustou. O mercado ele conseguiu visualizar o potencial dessas empresas, houve muito investimento estrangeiro nessas empresas e também houve muitas parcerias realizadas entre instituições grandes quando elas entenderam, né, o potencial de tudo isso. Então, eu vejo que houveram algumas dificuldades no começo, mas elas foram minimizadas porque eu entendo que inovação tem a ver com timing, tá, Laura? Então, teve um bom timing aqui, né, um bom momento para fazer essas discussões, e ela casou muito. Se fosse, talvez, 2 anos antes, não teria surfado uma onda tão boa como foi a partir de 2015 ali. Até porque é um mercado relativamente novo. Nós estamos falando de 2015, são menos de 10 anos e já teve uma revolução. Eu lembro o PayPay, quando você, né, ia, eu falei, meu Deus, o que é isso? E hoje já, eu lembro que eu até assustava, será que eu pago ou não pago? Será que é seguro, não é seguro? E de repente hoje isso ficou lá atrás, já parece até velho, né? Exato, então assim, hoje em dia isso está mais dentro do nosso dia a dia do que a gente imagina, né? Muitas vezes a gente tem a oportunidade de lidar com novas soluções financeiras e mais do que isso, se você também lida com uma instituição financeira tradicional, você é cliente de uma instituição financeira tradicional, tenha certeza de que a qualidade dos serviços entregues por essas empresas subiu muito de lá para cá também, até motivado em função da competição, né? Então eu entendo que quando a gente tem competição no mercado, a gente consegue elevar essa barra e a partir desse momento a gente viu, né, provocados por essas fintechs, provocados por essa movimentação que estava acontecendo no mercado, várias instituições melhoraram seus aplicativos, melhoraram a experiência digital que eles entregam para o cliente e isso tem feito com que a gente possa usufruir de todo esse potencial aí ao longo do tempo, né? Bruno, com a sua experiência, tanto no mercado financeiro tradicional quanto no mundo fintech, quais são as maiores diferenças que você vê em termos de inovação e abordagem?
Olha, Laura, acho que a inovação, o aspecto mais importante que a gente vê é a velocidade na tomada de decisão e a velocidade do crescimento, né? Quando você pensa numa grande instituição financeira, ela já tem uma base de clientes bem estabelecida, né? Ela já tem ali um nome no mercado e tudo mais. Então, muitas vezes, né, inclusive em função do tamanho, para poder evitar que ela realize movimentos bruscos, que são complicados de fazer devido ao tamanho da instituição e toda a infraestrutura tecnológica que já existe, elas tendem a ser mais lentas no processo de inovação, de entregar soluções novas para os seus clientes. Por outro lado, quando a gente olha as fintechs, eles são instituições menores, né, no começo, e elas trabalham muito a agilidade da sua entrega, estão sempre tentando trazer inovação nos seus produtos. Então, rapidamente eles fazem atualizações frequentes na sua solução quando você pega um aplicativo, por exemplo, porque elas têm esse outro movimento. É como a gente comparar, por exemplo, um grande banco como um grande transatlântico, né, que para fazer movimentos ele gasta mais, né, energia, demora mais para fazer isso. E as fintechs, né, ou que são startups, são novas empresas de tecnologia, são como os iates mais rápidos, né, como barquinhos a motor mais rápidos, né, que eles conseguem, né, se adaptar, virar de forma mais rápida, e isso faz toda a diferença quando a gente quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de trazer possibilidades aí a mais para o seu cliente, né? Ô Bruno, você sabe que eu era cliente de um banco tradicional, resolvi experimentar esses bancos moderninhos. E fiquei meio apreensiva, porque não é muito a minha área, e me surpreendi quando eu tinha um cheque para depositar e ele falou, é digital. Eu falei, mas como é que eu vou fazer um depósito sem apertar, né, sem ir ao banco? Ele falou, não, é só cadastrar. Nunca mais eu fui ao banco na vida, e eu fico cada vez surpresa, porque é tudo na tela, na mão, na palma da mão. Falei, a vida ficou mais fácil, né? E o banco e o tradicional está sempre tentando melhorar, quer dizer, já melhorou muito mais, porque a gente acaba migrando. Sem dúvida. Então, assim, a gente vê esse movimento, né, dos próprios consumidores que estão acostumados com mais facilidades no mundo digital, e não é só dentro do banco, tá? O consumidor está acostumado com comodidade, lidando com as principais empresas de tecnologia, que entendem cada vez mais, entregam uma experiência melhor, e o cliente, ele compara as coisas, né? Ele acaba comparando. Por que a experiência bancária não está acompanhando isso, né? E aí, em um determinado momento, passou-se a acompanhar, né? Está sempre em melhoria, obviamente, mas se você olhar para como era 10 anos atrás, certamente a coisa está bem mais ágil, a coisa está bem mais disponível, né? E como você falou, muitas pessoas não estão nem botando mais o pé na agência, e as novas gerações, então, elas de fato vão acabar desconhecendo essa realidade que nós aqui já passamos por ela por muitas vezes, né? Bruno, na última década nós vimos o fenômeno das fintechs gerar debates e alavancar inovações para a sociedade. Agora, graças aos avanços regulatórios, tecnológicos e comportamentais, a gente vê uma realidade completamente diferente, como você bem mesmo disse, onde as empresas de diferentes segmentos, elas também estão entrando nessa arena de ofertar produtos e serviços digitais, né, alterando ainda mais a dinâmica do mercado. Como é que você enxerga, né, o papel nessa democratização a esses serviços, não só financeiros, mas com outros tipos de serviços, e como é que essa lógica impacta nós, os consumidores, para que a gente tenha acesso a mais soluções que, você disse, estavam distantes do nosso dia a dia, mas na prática, como é que isso funciona para nós? Maravilha, Laura. Inclusive, essa discussão, né, é uma discussão que eu abordei bastante no meu segundo livro, que chama Nova Lógica Financeira, né? Então, o que a gente tem? Se eu falei para você que ali por volta de 1999 o PayPal surgiu, e aqui no Brasil, em 2013, empresas como o Nubank, que são fintechs que se tornaram grandes, também começaram a surgir, a gente olha um pouquinho mais para a história recente e tivemos um movimento onde empresas do varejo, né, várias empresas do varejo, empresas de telefonia e todas elas oferecendo produtos e soluções financeiras, né? Então, isso acaba mudando a lógica que a gente tinha anteriormente, que era você consumir produtos e serviços financeiros com quem carregasse o rótulo de instituição financeira, um prestador, né, um banco, uma empresa, enfim, uma financeira, né? Hoje em dia, várias dessas empresas
que estão fora do mercado financeiro, não são originalmente do mercado financeiro, estão oferecendo produtos financeiros, né? Então isso muda muito o jogo, faz com que amplie aí, inclusive, o universo de inclusão financeira, né? Quando você pensa em algumas grandes varejistas que têm um contato muito grande com uma base grande de clientes, elas bancarizam esse cliente, eles dão ali uma conta, né? E outros produtos. Então isso muda bastante o jogo, a gente começou a ver isso com bastante intensidade recentemente, né? Então, além de bancos de um lado e fintechs do outro, a gente tem também uma gama de empresas que jogam o jogo financeiro também. E dentre esses avanços da era fintech, quais aspectos mais o impressionaram em relação à transformação do universo financeiro? Olha, me impressionou muito, né? Eu acho que o aspecto de democratização financeira, tá? Eu lembro, né, e você provavelmente lembra, acho que a nossa audiência aqui também, o pessoal de casa, que durante muito tempo, né, assim, o momento de você abrir uma conta, né, em um banco, era quase que um certificado da tua maioridade, né? Você tá ali, era um marco, né? Você abria a sua conta no banco e tudo mais, né? E tinha todo um rito de passagem para isso. Você ia numa agência, pegava a fila, ia lá, vestia bonito, né? Ou bonita, para poder ter aí essa impressionar. E hoje em dia a gente já não tem mais isso. Hoje em dia é tão mais fácil você ter contas, né? Às vezes, inclusive, tem um dado, uma pesquisa recente do Google, que diz que o brasileiro tem em média 4 contas, tá? E tem contas, às vezes, que você nem sabe que tem. Inclusive, quando a gente olha algumas grandes marketplaces, né, que tem aí, que oferecem, às vezes, uma conta, e aquela conta você pode mandar um Pix daquela conta, pode movimentar dinheiro ali, né? Então, se democratizou muito isso. Então, esse, para mim, é um elemento fundamental, né, que está levando as finanças, os serviços financeiros mais longe, desmaterializado, sem a necessidade de uma agência, de um espaço físico, desde que a gente tenha acesso à internet, a gente pode fazer, e o celular, né, que cada vez mais acessível, você consegue aí resolver sua vida financeira. Então, isso para mim é um aspecto muito importante, sobretudo quando a gente pensa no Brasil, né, que é um país com a extensão que tem, é um país continental e que tem várias diferenças e nuances em suas diferentes regiões, diferentes camadas. Então, surgiu aí serviços financeiros para adequar a cada camada social, a cada tipo de público, né? E aí você não fica só aí, né, refém, de certa forma, das alternativas que existiam anteriormente, que é só alguns bancos, e muito dependente ali de ter agência ou não ter agência na localidade onde você está. Então isso mudou muito. Mas os bancos de agências físicas, eu te confesso que só esse ano eu tentei abrir em 2, desistir, partir para o digital, porque ainda é burocrático. Algumas coisas eles não conseguiram evoluir, né? Exato, assim, eles têm feito um trabalho para tentar resolver isso, muitos deles. Eu também não sou o tipo de pessoa que também não quer, né, fala que a agência não é importante de forma nenhuma. Eu entendo que existe uma função social que algumas agências cumprem em algumas regiões, onde é mais precária a parte de infraestrutura de internet, por exemplo, mas a experiência de agência, né, ela precisa e vem sendo repensada, né, porque toda a parte operacional você pode fazer de casa. Se você parar para olhar bem, muito da movimentação que a gente vê em agências ainda são de pessoas, às vezes até da melhor idade, né, que estão ali, as pessoas de cabeça mais branca, de outra geração, e que muitas vezes estão indo ali tanto pelo costume, mas também pela possibilidade de ter contato social, de interagir, né? Porque todo mundo da agência conhece a pessoa, então ela está ali muito mais nessa ideia. Então a gente tem evoluído nesse sentido, e é claro, né, se a gente olhar aí nas ruas, um monte de agência que existia há 10 anos atrás e como isso vem sendo enxugado, né? Está na agenda de todas as instituições prover cada vez mais uma experiência online que seja boa, né? Para poder tirar e reduzir esse custo da agência, até porque as agências estão sendo menos utilizadas e menos necessárias como eram antigamente, né? Bruno, eu sei que algumas startups, lógico, no setor de fintech, elas ganharam destaque após sua dedicação ao movimento. Você poderia compartilhar alguma dessas histórias que você acha interessante? Bom, eu acho muito interessante porque uma das coisas que eu mais fiz foi esses eventos, né, e um dos primeiros eventos, do primeiro evento do Brasil sobre o tema. Então, tudo isso ajudou muito a dar visibilidade a muitos cases, né, a muitas startups que surgiram naquele momento. Então, assim, sem especificamente dar nome aos santos aqui, porque tem coisas que a gente prefere deixar mais, né, em segredo, em off, mas tiveram vários casos de empresas que se apresentaram nos eventos que eu realizei e que depois tiveram a chance de receber investimentos, fazer parcerias, né? Então, todo esse trabalho de visibilidade
na parte de eventos ajudou muito, e também muito no sentido de várias empresas grandes, né, do setor financeiro que já me contrataram para poder acelerar o processo de inovação delas. Eu pude, durante esse tempo, fazer uma ponte, né, entre as startups e as grandes instituições financeiras, provendo também negócios, aí, uma aproximação entre as duas pontas, né? Então, eu entendo que existe aí esse trabalho, né, a ser feito, fora os próprios livros, né? Eu tenho 3 livros, o último agora é sobre o mercado cripto, que eu vou lançar no mês de setembro, que também tem aí toda uma discussão e que no final acaba inspirando a novos empreendedores, né? A partir do momento que eles leem isso e entendem melhor esse terreno, e muitas vezes tomam coragem aí de abrir novos negócios. Então, vira e mexe, eu recebo alguns depoimentos assim, sejam dos alunos ou também dos meus leitores, né? Eu espero que eu seja uma dessas, porque até hoje eu não tive coragem. Mais simples que imagina, vamos lá. Ô Bruno, o seu livro Fenômeno Fintech foi um marco aqui no país. Como é que você descreve a jornada de escrever o primeiro livro sobre fintech no Brasil? Olha, Laura, é muito interessante, assim, porque no final das contas eu lembro de ter assinado com uma editora, uma editora grande aqui do Brasil, chamada Alta Books. Ela traz, inclusive, vários livros de autores internacionais. Pai Rico, Pai Pobre é um dos títulos que eles publicam de fora, que também é um fenômeno aqui no Brasil, né? Mas eu assinei com a editora no final de 2016. Nossa, o livro, ele só foi sair, né? Em 2020. Então, assim, foi só em 2020 que o livro efetivamente foi publicado, assim, porque tive vários momentos, era meu primeiro livro, né, então eu estava tentando achar o tom certo, e fora que a gente, né, no processo de priorização do que está acontecendo na minha vida, eu acabei deixando isso numa prioridade mais baixa, né. Mas no final de 2016 assinei, quando foi por volta de 18, 19, eu acelerei, realmente, efetivamente peguei a escrita, e isso aí, e o livro saiu no começo de 20, né, assim, bem no começo de 20, antes da pandemia. Então foi bem legal, assim, a experiência, e isso me encorajou, inclusive, para escrever os outros de uma forma mais rápida, né, para poder, uma vez que você já passou o caminho uma vez, fica mais fácil, mais rápido para poder fazê-lo outra vez, né. E aí eu queria falar desse seu livro sobre criptomoeda, porque as inovações no mercado financeiro, como você disse, não são apenas uma oportunidade de investimento, mas um universo de possibilidades. Mas para nós, os meros mortais, quando nós ouvimos as palavras, né, palavras como criptoativos, tecnologia blockchain, a gente já imagina um bicho de 7 cabeças e não uma evolução natural do mercado financeiro, de como a gente vai lidar com o dinheiro. Você que é especialista em inovação, Bruno, fala para a gente de uma maneira bem simples sobre esse conceito, né, para que a gente possa entender o funcionamento desse novo movimento econômico digital e também como é que a gente pode nos adaptar a essas mudanças, porque eu sei que isso aí é tema do seu livro. Maravilha, claro. Então, Laura, o que a gente via no mercado, né, a gente teve um grande marco aí que aconteceu na história recente, né, porque se a gente olhar para a estrutura financeira, desde 1400, né, a gente tinha a primeira instituição financeira, ela surgiu, né, e ainda num formato ainda muito intermediado, bem rudimentar, né, a gente tinha toda essa forma rudimentar e o sistema financeiro desenvolveu, foram criados depois de vários anos os bancos centrais e tudo mais, sempre muito estruturado, sempre muito regulado e sempre muito dependente, né, de pontos centrais, né, de um banco central, de uma regulamentação, de vários atores ali intermediários, como os bancos também. A partir de 2009, surgiu um novo conceito, uma nova possibilidade, onde você tem a integração das pessoas em uma rede, né, e que nessa rede você tem ali uma recompensa de um ativo digital, e essa rede ela não tem um ponto central, alguém que mande nela, ela é colaborativa, então todo mundo que está integrado nela, participando, né, fazendo essa rede funcionar, são ali agentes dela. Então, esse aí é o começo do Bitcoin, que a gente chama. A partir daí, surgiu-se essa tecnologia chamada blockchain, esse conceito, que facilita muito. A gente entrou numa realidade onde a gente consegue fazer operações financeiras com ativos que são inteligentes, que nasceram no ambiente da internet e que, por serem inteligentes, eles podem ser programáveis. É como um dinheiro que você programa. Então, você programa condições, por exemplo, né, no que a gente chama de contratos inteligentes, que fazem operações financeiras que, no mercado, no modelo antigo, dependem de várias instituições para acontecer. Então, essa foi uma revolução, né? A gente fala muito do mercado cripto, é muito falado em relação aos altos ganhos que podem ter, inclusive a gente vê empresas bolando pirâmides
que usam o nome de cripto e muitas vezes não tem nada de cripto. Mas eu acho que hoje esse mercado está cada vez mais se aproximando. Existe uma regulamentação que já está em vigor no Brasil e está sendo aprimorada, desenvolvida, né? E mais do que isso, o próprio Banco Central do Brasil está lançando a sua própria moeda digital, que chama Drex, que já foi anunciado há alguns dias. Provavelmente o brasileiro vai poder estar usando isso aí no final de 2024, né? Então isso tem mudado a cara e vai mudar a forma como a gente interage com finanças e como a gente entende dinheiro daqui por diante, assim como a gente mudou a nossa perspectiva quando o Pix entrou, né? Antes do Pix a gente tinha uma realidade, depois do Pix uma facilidade tremenda, né? E gente pra caramba usando aí essa inovação. Então é um pouco do momento que a gente está atualmente e é o que eu abordo no meu livro novo. Então o dinheiro vai acabar? Olha, o dinheiro vai estar aí, o dinheiro acontece, só os formatos do dinheiro que vão mudar, né? Cada vez mais você tem mais possibilidades de ver o dinheiro em espécie, né? Aquela notinha, ela continua também, porque no final das contas você tem diferentes necessidades, né, de diferentes públicos, só que a gente vai ter desde a notinha, que vai atender uma camada da população, até uma versão dela né, dentro de uma estrutura cripto, que também vai funcionar para outras coisas, né? Um exemplo muito claro que a gente fala que o Drex, né, que é essa versão digital do real, vai poder proporcionar, é uma operação, por exemplo, de uma compra de um carro, né? A gente sempre tem um descasamento entre você enviar o dinheiro para comprar o carro e a pessoa mandar para você o documento, né? Muitas vezes isso aqui depende de uma confiança, né? De quem que deposita primeiro, quem manda primeiro. Quando você está falando nessa realidade do real digitalizado, do Drex, você pode fazer uma operação onde a coisa acontece simultaneamente, né? Então existe uma tecnologia que vai tornar a nossa vida mais simples, vai reduzir as inseguranças de operações financeiras que a gente possa fazer, e isso é um mundo bem interessante que a gente vai passar a desbravar aí a partir de 2024, né? Uma curiosidade pessoal, e como é que vai ser a conversão da criptomoeda, né, dessa nova moeda do Banco do Brasil e do real? Esse é o mesmo valor? Sim, ela é a mesma coisa, você só está mudando o formato da moeda. Então vamos dizer que você está com R$500 no banco e você vai fazer alguma operação específica que você queira usar isso, como por exemplo, né, vamos falar que a gente tenha R$15 mil para fazer a compra de um carro. Você pega esses R$15 mil, na própria instituição financeira você deposita esse recurso e você resgata Drex, que é essa versão digital do real. Então você converteu o seu real, né, num formato tradicional dentro do banco para esse formato chamado Drex, e quando ele está nesse formato, ele pode participar de diferentes outros contextos de operações financeiras diferentes, e que ganha aí tem um ganho de eficiência considerável quando comparado na forma antiga, né? Então é mais ou menos isso que vai acontecer, vale a mesma coisa, tá? É uma moeda do Banco Central, só que num novo formato, assim como a gente viu no formato do papel, a gente tem um formato eletrônico que está dentro lá do banco, que você vê um númerozinho, né? Você não tem o papel, e agora nesse outro formato que a gente chama de token, né? Tokenizado, que também é mais uma evolução nessa escada aí do dinheiro ao longo do tempo. Mas em relação ao Pix, o Pix também não seria um tipo de moeda, porque a operação é a mesma coisa. O Pix é uma solução de pagamento, né? Então ela é uma forma de você pagar por coisas, mover dinheiro de uma forma rápida e instantânea. Não é, né? Moeda, mas se você tem também a criptomoeda e vai pagar com ela, não deixa de ser uma operação de pagamento. Sim, mas a gente tem outras possibilidades que a gente pode fazer com esse real programado, né? O Pix é para fazer transações, então muitas vezes o brasileiro vai preferir pagar via Pix do que pagar via Drex, apesar dos dois serem instantâneos, tá? Mas tem coisas que o Pix não faz. Esse caso que eu te citei, de você poder programar o Pix, né, a operação financeira, onde você tem uma situação de transferência de carro, por exemplo, isso o Pix não faz. Situações onde você pode, por exemplo, dar em garantia um título público numa operação de forma instantânea, também num formato compatível com esse real digital novo que está vindo, é uma inovação. Então, o que a gente vai poder ter são várias outras soluções financeiras que não sejam as soluções que também possam ser as soluções de pagamento, mas o Pix resolve, mas que vão poder facilitar a nossa vida em diferentes outros contextos por causa dessa inteligência da moeda. Inclusive, né, uma possibilidade que também acontece e que vai ser utilizada
é quando a gente tem algum auxílio governamental, por exemplo, onde você recebe um auxílio gás, dando um exemplo, se você programar ela em Drex, né, e o governo fazer o pagamento via Drex, via esse real digital, a pessoa só vai conseguir comprar gás com esse dinheiro, com esse valor que ele recebeu. Porque está programado nele você fazer uma compra de gás, então não tem desvio de finalidade. Não tem desvio, né, que isso acontece muito. Exato. Então são várias outras possibilidades que não são possíveis hoje com o Pix, por exemplo, que é uma solução de pagamento, mas não dá para programar isso, e também com dinheiro em papel, muito menos, né? Então, a gente vai ter um universo aí de novas possibilidades com produtos financeiros, né? Bruno, na medida que as fintechs continuam a crescer, como é que você vê essa relação entre startups e instituições financeiras tradicionais? É mais de competição ou de colaboração? Olha, no começo, era um contexto muito primeiro assim, né, se a gente olhar bem no começo mesmo, era um contexto de ignorar, né? Então, primeiro, como diria, né, o Gandhi, né, primeiro vocês ignoram, depois, em algum momento, vocês veem que tem um movimento acontecendo. Então, primeiro ignoraram, depois teve um momento do mercado muito de colocar, sobretudo em mídia, um conflito, né, uma competição e tal, e agora a gente tem muito contexto de colaboração. Mas as duas coisas acontecem, tá? Se você olhar, por exemplo, no Nubank, que é uma fintech de 2013, ela já está muito grande, ela já tem 85 milhões de clientes, então ela já se tornou a quarta maior instituição do Brasil em termos de número de clientes, né? Então ela é um competidor que não pode ser ignorado, mas existem várias outras de porte menor que estão realizando parcerias, né? E que muitas vezes são parcerias benéficas aí para ambos os lados. E isso acontece muito. Então, como tem poucos casos como o Nubank, muitos casos como empresas menores, hoje eu posso dizer que existem mais colaborações do que esse contexto de conflito aí, que já foi a principal pauta, que hoje não é a única. Tem também muita colaboração acontecendo, né? Bruno, aqui em Mato Grosso nós temos um mercado agro muito forte que alimenta boa parte do mundo e é um dos pilares que sustenta a nossa economia. Mas eu vejo que no Brasil nós temos uma realidade de muito contraste. De um lado, a gente tem os produtores com necessidades típicas, né, de quem já roda um agro de forma profissionalizada, como soluções de melhoria no desempenho, tecnologia financeira, alternativas também de créditos e vários outros produtos. E do outro lado, a gente tem muito produtor rural ainda, acho que, se não me engano, 75% aqui, que eles praticam agricultura de subsistência e se encontram ali à margem do sistema financeiro. Dito isso, olhando para o ecossistema de startups como um todo, a gente percebe que a vertical da AgriFintech ainda possui poucas representantes aqui. Dado o tamanho da representatividade do setor do agro no Brasil e sua grande demanda por soluções financeiras que promovam acesso, eficiência e inclusão, a gente pode dizer que nós ainda temos um vasto oceano para ser navegado? Sem sombra de dúvidas, Laura. Assim, a gente tem hoje no Brasil, como você mesmo falou, uma necessidade, um dos pilares da economia brasileira é o agro, né? Se a gente olhar aí, representa bem mais que 20%, aí, no caso até em alguns casos 25% do que a gente tem de produção, né, de produto interno bruto. Então é uma coisa super relevante. E em algumas regiões, né, do Brasil é o principal motor, sem sombra de dúvidas, né? O que a gente vê agora com esse fenômeno de fintechs é exatamente essa possibilidade também da abertura para competidores, né, que consigam atingir esse público, entregando soluções financeiras a custos mais baixos de forma eficiente, né? O que a gente vê muito, principalmente quando olhamos para outros países, né, na Índia também existe uma situação do agro, principalmente de economia, de subsistência, né, em uma situação de subsistência no agro, onde algumas fintechs também surgiram com essa proposta, né, de entregar soluções para esse público, né, inclusive dando ferramentas aí que possam ajudá-los à melhoria do plantio, a ter um entendimento melhor e aos poucos poder evitar perdas ali e poder, obviamente, crescer esse negócio também. Então, a gente tem um grande vácuo aí. Algumas empresas, não só as fintechs estão surgindo, mas também com essa nova lógica que eu te expliquei, que tem aí das empresas de varejo e tal entrando nessa onda, a gente também vê grandes empresas da cadeia de fornecimento do agro, né, que estão conseguindo e colocando aí seus produtos e serviços financeiros voltados, né, de crédito, por exemplo, para atingir o produtor de uma forma diferente, aí, desintermediada, né? Então, a gente já está vendo esse processo e cada vez mais
mais soluções vão estar surgindo na praça, e a beleza de tudo isso, como eu te falei, vão acabar endereçando diferentes públicos, né, como já tem acontecido agora na realidade que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, e que vai continuar avançando, como você mesmo disse, né, é um oceano azul de oportunidades. E no contexto latino-americano, Bruno, quais são os desafios que as fintechs enfrentam, quais são as oportunidades que a região oferece? Bom, a gente tem aqui na América Latina, o maior desafio que eu sempre costumo falar é um desafio relacionado ao ambiente de negócios, né? E o ambiente de negócios, ele tem a ver com regulamentação, ele tem a ver com a forma como o Banco Central estrutura isso, ele pauta isso na sua agenda de desenvolvimento, né? Alguns países, como é o caso do Brasil, têm feito isso de uma forma muito boa, tem pautado uma modernização do sistema, um aumento de competição no sistema, que é a agenda que o Banco Central tem hoje, e vem executando isso ao longo dos anos. Então, a gente já vê, principalmente aqui no Brasil, desde 2010, né, um avanço gradativo nessas políticas, né? Outros países estão muito mais para trás nesse sentido, né? Outros países, por exemplo, às vezes eles não estão ali, eles estão sofrendo muita pressão das instituições tradicionais, para poder não desenvolver tanto, não abrir tanto mercado, por exemplo, né? Existem diferentes casos, mas no final do dia eu entendo que quando você abre o mercado, quando você traz concorrência, acontece como a gente está vendo aqui no Brasil, né? Uma melhoria da entrega dos serviços por parte de quem é tradicional também, né? Então eu entendo que em outros países essa tem sido a dificuldade. Eu tenho visto avanços interessantes em países como a Colômbia, por exemplo, aqui na região. O México também tem tentado avançar mais, ainda com muita dificuldade do ponto de vista regulatório, né? Mas eu entendo que, com o caso bem sucedido do Brasil, os países da região têm condição de se inspirar na nossa possibilidade, no nosso avanço, para poder desenvolver também políticas. E o Banco Central do Brasil tem colaborado muito com esses países, inclusive aí facilitando com outros países que queiram implementar o PIX. O Brasil está aí de portas abertas para fazer isso, já foi anunciado recentemente aí pela instituição, né? Como a gente diz aqui em Mato Grosso, jacaré que fica parado, né, vira bolsa. Exato, exato. Bruno, você citou agora, estava falando de política, de regulamentação, mas um dos motivos que o mundo digital ainda assusta é devido à falta de segurança e também de leis que regulem isso. Como é que as fintechs podem abordar e até mesmo superar as questões de segurança e confiança que frequentemente ocupam os consumidores nas relações de transações financeiras online? Muito se evoluiu em termos de regulamentação. Regulamentação propriamente dita para que elas possam operar, né? Então, a gente tem hoje vários modelos regulatórios que permitem que a gente tenha esses novos atores no mercado, né? Porque gerando concorrência, entregando serviço para uma camada bem diversa da população, né? O que tem acontecido mesmo, acontece nesse formato que a gente tem de economia digital, de serviços financeiros digitais, né? É um ponto de atenção referente à segurança digital, né? Então isso é para todo mundo, é para o grande banco, é para a fintech, e porque hoje em dia o ladrão de banco cada vez mais comum não é o cara que bota um capuz e entra com um revólver numa agência, é sim aquela que está dentro do seu computador na sua casa, vazando dados, por exemplo, que de alguma forma possibilita em alguns casos o acesso à conta do cliente, né, da pessoa que está sendo ali fraudada, né? Eu acho que eu entendo, né, e tenho certeza que tem aí um investimento crescente das instituições, sejam fintechs ou bancos, para poder resolver esse aspecto e priorizar a segurança no ambiente digital, mas é importante falar, inclusive para a audiência, que muitos dos problemas que a gente vê, às vezes não são problemas de segurança em si, mas sim um problema que a gente chama de engenharia social, que significa o quê? Né? Você ser induzido ao erro, né? É igual no caso, por exemplo, do sequestro por telefone, né? Não tem ninguém sendo sequestrado, você que está acreditando que aquilo que está acontecendo, né? Ou às vezes você que recebe, no caso de fraudes financeiras, você recebe um link que você clica, e aí um link que não é o link que a instituição entrega. Então muitas instituições, bancos e fintechs estão muitas vezes anunciando os próprios sites, fazendo campanhas para poder tentar prevenir situações como essa, para que o cliente não caia em nenhuma cilada por ter sido induzido ao erro, mas não por um problema de segurança da instituição de fato, né? Isso é interessante, eu acho que todo mundo conhece alguém que já caiu em algum tipo de golpe, né?
Exato, exato. Então, assim, isso é o novo cenário que a gente tem. A gente já via muito desses golpes acontecendo na fila do banco. Às vezes, a pessoa que falava qualquer coisa ali, conseguia pegar um dinheiro, falando, apelava para emocional, dizendo que, eu tô com dinheiro, já vai aqui, eu já te desconto. Aí, quando veio o cheque, não tinha fundo. Então, isso é mais velho que tudo. Só se vai, de fato, criando novas roupagens, né? Exato, para isso. Um dos entrevistados que eu conversei, que é de segurança, né, de tecnologia, ele falou que à medida que a gente vai evoluindo, os ladrões de rua vão sumindo. Fica todo mundo dentro de casa, né? Você não vê mais ladrão na porta de banco dando a batidinha, né? E saindo correndo. Então, a tendência é essa e ele falou exatamente isso. Você que tem que se prevenir e se informar, porque o ladrão não vai estar mais ali para bater a sua carteira. Se ele pegar o seu celular, é para ter acesso ao seu banco. Não é por causa do aparelho, é para ver as suas transações eletrônicas e financeiras. Sem dúvida. É muito mais. Lá é que está, de fato, a grana que ele está querendo buscar, ao invés de simplesmente o valor do celular, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque é um contexto novo que requer cuidados, assim como requeria cuidados da forma quando você ia numa agência e tinha que se precaver. Enfim, é importante tá atento com isso aí. E com base na sua experiência, Bruno, quais são as áreas dentro das fintechs que você acredita que ainda tem um grande potencial de crescimento e inovação? Olha, eu entendo que tem muito potencial, sobretudo naquela área onde o cliente não vê. Então, tem várias fintechs que provêm serviços, né, para empresas ou serviços de tecnologia de infraestrutura que permitem com que a gente tenha operações cada vez mais seguras, operações cada vez mais ágeis, né? Fintechs também que conseguem possibilitar com que empresas, como eu falei para você, de diferentes segmentos consigam oferecer produtos e serviços financeiros para a sua base de clientes, né? Que transformem varejistas, né, em potenciais bancos para os seus clientes. Então, esse é uma área que eu vejo muito promissora, e toda essa área também que explora essa tecnologia do mundo cripto, tá? Ela também é algo que eu vejo com muitos bons olhos, como algo muito promissor, porque nós estamos falando de uma nova fronteira de desenvolvimento de soluções que vão aí transformar a forma como o consumidor ele age com os recursos dele, ele lida com as finanças dele, e vai também trazer um nível de comodidade e conveniência muito maiores do que a gente já teve até hoje, né? Hoje você começou lá atrás no mercado financeiro, fez alguns eventos, mas hoje o seu envolvimento, você já está muito além, né? Está muito mais envolvido em projetos de consultoria para grandes instituições e também para órgãos governamentais. Dito isso, quais são os seus principais insights que você espera para enfrentar os desafios desse mercado, no mercado financeiro que está em constante evolução e constante transformação também? Olha, a gente se depara a todo momento com novos desafios, assim. Se você parar para refletir, né, até antes da década de 90, a gente passava décadas sem ter muitas mudanças na forma como a gente tocava a nossa vida financeira, né? Se a gente olhar, por exemplo, ali, desde os anos 20, sei lá, até antes disso, bem antes disso, até os anos 80, existia uma forma padrão de você realizar suas atividades financeiras. Isso só foi transformar de fato depois da internet, com tudo que a gente viu. E a coisa vem se acelerando cada vez mais, então sempre temos inovações, sempre temos novidades. A gente, por exemplo, é muito interessante quando a gente parar para pensar que um instrumento tão importante na vida do brasileiro hoje como o Pix surgiu em 2020, né? Então, eu estou sempre aí tentando antecipar, com base no que a gente vai tendo de novas soluções introduzidas no mercado, né? O que pode ser utilizado para melhorar a vida do cidadão, o que pode ser utilizado para tornar serviços financeiros mais baratos, mais ágeis, mais confiáveis, né? E muito disso acontece no nível instituição financeira, né? E muito acontece no nível regulador, Banco Central, seja na forma como ele abre novas regulamentações, seja na forma como ele consegue conduzir essa política de inovação dentro do país, né? Dos diferentes países. Então, é isso que eu entendo que são os principais insights, a gente está sempre em evolução,
né? Eu acho que tem uma frase que é muitas vezes atribuída a Darwin, né? A respeito que a única constante que a gente tem, né? Não é nem o mais forte, nem o mais ágil que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. Então eu entendo que a gente tem uma realidade de profundas adaptações, e isso é cada vez mais importante para que as instituições não sejam atropeladas por quem está chegando agora, né? E também para o consumidor poder cada vez mais realizar transações de uma forma mais conveniente, né? E com mais facilidades e segurança para o dia a dia dele, né? Pegando essa máxima que você falou do Darwin, né? Aquele que sobrevive é quem melhor se adapta, e à medida que a tecnologia vai substituindo o homem, como é que fica as pessoas que ainda trabalham, né, dependem e vem chegando a tecnologia? Eu digo aqui mesmo pela televisão. Hoje a gente já tem câmeras robóticas que eu não preciso das pessoas mais. Eu vou com um botão eu mesmo, mas mesmo assim tem a parte do relacionamento. E eu sempre falo para eles, quem não se adaptar e não tentar melhorar, automaticamente vai sair desse mercado, vai sair do mercado, porque a tendência é que a tecnologia, querendo ou não, substitua, e principalmente porque sempre quando tem algum erro, a maioria das vezes é o erro humano. Exato, mesmo quando vem com o que é o humano que precisa operar a máquina, a probabilidade de ser erro humano é muito maior em tudo. Como é que você vê para conseguir fazer essa sinergia das duas coisas? Bom, assim, é fato, né, que a gente sempre, quando tem, desde a época da Revolução Industrial, né, a gente vê aí, né, as próprias indústrias sendo mecanizadas, né, cada vez menos pessoas ali. O campo também já se mecanizou muito, né, quando a gente olha o passado, né, de como é que funcionava desde a parte de colheita, plantio e tudo mais, né. A mesma coisa está acontecendo de forma mais intensa também em outros segmentos, né? Somente quando a gente olha para a inteligência artificial, tudo que está vindo, né? A gente tem uma redistribuição de novas vagas surgem, outras acabam desaparecendo, mas eu ainda entendo que existe muita abundância no mundo para que a gente consiga ter possibilidades de novos mercados. Entendo que hoje a gente precisa cada vez mais ser rápido em relação a renovar aquilo que a gente aprendeu, né? Se a gente parar para pensar no ciclo de faculdade, né? Às vezes 4 anos, quando você começa, hoje, nos dias de hoje, no primeiro ano, no quarto ano, já precisa rever tudo, né? Então, o que existe um conceito hoje é de você estar num aprendizado contínuo, a vida toda tendo que aprender, desaprender, reaprender coisas, e isso é muito importante. Às vezes, né, a transformação ela é mais rápida do que o processo de qualificação. E isso a gente vai passar agora, principalmente com inteligência artificial, né? Mas eu sou muito otimista em relação à forma como o ser humano está criando essas ferramentas para facilitar a vida dele, e ele vai conseguir liberar mais tempo e buscar mais soluções que usem cada vez mais a mente dele, e ele possa se qualificar para desenvolver um trabalho cada vez mais intelectual, um trabalho, muitas vezes, como você falou, de relacionamento, porque isso a gente ainda precisa ter, né, e a gente ainda sente muita falta quando a gente não tem um atendimento dessa forma, né? E olhando para o futuro, Bruno, quais são suas projeções sobre as principais tendências, né, que vão continuar a moldar o cenário das fintech nos próximos anos? Você já falou de solução, e o que mais você pode dizer para a gente finalizar? Olha, a gente teve um avanço aí muito grande, sobretudo 2018 até o começo da pandemia, né, até o finalzinho da pandemia, até o final de 2020, de muito investimento acontecendo no setor. Eu entendo que vai haver uma retomada. A gente teve um processo aí poderia dizer, de seleção natural de algumas fintechs nesse mercado, mas a coisa vai voltar agora. Eu entendo que a gente vai voltar a retomar com bastante força, né? E eu entendo, né, que somente aqui no Brasil, o regulador, como o Banco Central, colocando à disposição o que a gente chama das peças, né, é como se fosse um jogo de Lego, né? Tem várias peças aqui colocadas, onde os empreendedores podem chegar, conectar essas peças e desenvolver soluções novas e de impacto. Então eu vejo com muitos bons olhos o trabalho que o Brasil tem feito. Eu vejo o Brasil como protagonista na cena global de inovação financeira. A gente tem feito um trabalho muito melhor que países como Estados Unidos, por exemplo. Então eu vejo, sim, o modelo brasileiro podendo ser copiado, e também muito investimento internacional vindo para cá, visto que aqui no Brasil a gente está mais desenvolvido em vários aspectos regulatórios e de infraestrutura tecnológica do que países lá fora. Então
eu entendo que a gente vai ter um protagonismo global cada vez maior, que me dá muito orgulho e também me deixa muito feliz, até porque eu venho acompanhando esse movimento de inovação financeira desde o comecinho aqui no país, né? Bruno, eu quero agradecer a sua presença, foi um prazer enorme conversar com você. Confesso que eu tive uma aula de tecnologia, de fintech. Quero aproveitar para convidá-lo para fazer uma palestra aqui em Cuiabá, para a gente poder entender um pouco mais de perto, eu acho que é outra coisa. E finalizar parabenizando por ser uma pessoa tão jovem, tão à frente do tempo, sabendo do assunto tão incomum para todo mundo. Maravilha, obrigado pelo espaço, falar aqui com a sua audiência, Laura, e foi um prazer poder discutir isso, é um tema que eu amo, e sim, obviamente, vai ser um prazer poder falar um pouco sobre isso e como isso afeta na prática empreendedores, agricultores e pessoas em geral dentro aí do estado, e poder falar, e estar em Cuiabá e poder falar também a respeito disso. Obrigado, Bruno. Volte mais vezes aqui, vai ser um prazer conversar com você. Até mais.